Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Daiane Domingos e eu venho trazer aqui para você mais uma história para o nosso canal Marcas da Alma. Hoje mais uma história de superação de algumas marcas, mas acima de tudo de evolução. Eu venho trazer uma história aqui para vocês de um relacionamento que infelizmente acabou em divórcio. Mas com o término dele acabou reconstruindo pessoas, reconstruindo seres humanos. Então eu quero mostrar para vocês nessa história que mesmo com a parte ruim, difícil da vida, né? Mesmo com alguns términos na vida da gente, sempre tem o lado bom, né? O lado de aprendizado, o lado de reconstrução, o lado da gente conseguir se conhecer melhor ou nos olhar, né, melhor, com um olhar diferente para a vida da gente. Em 2006 eu conheci, né, o grande amor da minha vida, que até então achava que ia ser para a vida toda, né? Eu sempre cresci escutando que casamento era para a vida toda, e quando eu decidi casar com essa pessoa é porque eu acreditava que era para a vida toda. Nós namoramos 8 anos. Nesses 8 anos, eu já vim percebendo algumas mudanças na minha pessoa. Eu sempre me ausentava das coisas que eu gostava de fazer, para fazer o gosto dela. Sempre me diminuí muito perante a família dela, porque segundo, né, os familiares, eu não era homem para ela, eu não era homem suficiente, não era rico, né, não tinha poderes. Então eles sempre me subjugavam assim. Isso me magoava muito, mas como eu a amava, resolvi passar por cima de tudo isso e continuar o meu relacionamento. Nossas ideias eram muito parecidas, a gente se dava muito bem, era uma conexão diferente de todas as outras que eu já tinha experimentado. Então eu resolvi dar essa oportunidade para mim, né, e para a gente. Nós casamos em 2015, com todos os nossos objetivos em mente, da mesma forma, queríamos carro, casa, viagens, tudo que a gente sempre imaginou e sonhou juntos, ali naquele momento ainda estava em pé. Com o passar dos anos, as dificuldades foram surgindo, mesmo porque a gente estava em construção da nossa casa, e todos os meus trabalhos nunca foram trabalhos de muito poder aquisitivo, meu salário nunca foi tão alto, mas sempre eu consegui conquistar os meus objetivos. Sempre fui uma pessoa muito disciplinada, então todos os meus objetivos junto a ela, nós íamos conquistando aos poucos, né? E com o passar dos anos, já, né, dentro desse casamento, eu resolvi tentar concluir o meu curso de Direito fazendo a prova da OAB. E para isso, né, para eu me dedicar inteiramente a essa prova, que todos sabem que é muito difícil e muito concorrida, eu resolvi sair do meu trabalho, que já não estava muito legal, e me dedicar somente a essa prova, que eu teria certeza que eu conseguiria passar e com isso sim, conquistar outros, né, patamares, trabalhar, né, exercer a minha profissão mesmo, que eu tinha escolhido para minha vida. Então assim, sento com ela e converso, dizendo, né, desse meu querer. E nesse momento eu já percebi que eu não tive muita força, muito apoio da parte dela. Eu percebi no olhar dela que não era isso que ela queria. Mas eu já estava com a cabeça, a mente formada, né, sobre o que eu queria. Comuniquei a ela, falei das nossas dificuldades, que íamos ficar um pouco mais, né, apertados, porém, se ela confiasse em mim, que ia ser por pouco tempo, eu ia conseguir concluir, né, passar na prova e logo a gente retomaria, né, novamente o nosso relacionamento com todas as regalias que a gente poderia ter, né, que eu poderia dar para ela. Eu assumiria de novo as rédeas, né,
Nesse momento que eu decidi sair do meu trabalho, eu acabei deixando toda a responsabilidade na mão dela, né? Eu acho que isso também foi um peso para ela. Foi uma das coisas que também, né, acabou afetando o nosso relacionamento. O tempo foi passando, eu percebia que ela estava cada vez mais distante de mim e que aquele carinho, aquele amor todo, né, que nós tínhamos alguns anos atrás já não existia mais. Ela sempre pensou muito na família dela, né, mãe, pai, irmãos, e eu sempre fui ficando para trás. Nesse momento eu percebi que eu estava mais afastado dela ainda, né? E eu me culpava muito por isso. Eu achava que era só minha culpa, toda a minha culpa, por eu ter aberto mão, né, do trabalho e ter tentado me dedicar, né, a essa prova, que era o que eu queria fazer, só exercer a minha profissão, né, o que eu tinha me formado. Nesse meio tempo, ela saiu também do trabalho dela e ela conseguiu entrar numa outra empresa. Essa empresa logo a remanejou para uma outra cidade. Assim nós acabamos ficando mais afastados ainda. Nos víamos muito pouco e quando estávamos perto, parecia que estávamos longe ao mesmo tempo. Tudo que eu fazia a incomodava. Não tinha mais nada que eu fizesse que eu conseguisse enxergar nela o brilho que era lá atrás, né? Aquela coisa gostosa, aquela emoção, aquele carinho que ela tinha por mim. Foi onde eu, já trabalhando num outro emprego, mas ainda não exercendo minha profissão, no final do ano de 2019, resolvi fazer uma viagem com ela para tentar reacender o nosso amor, o casamento, né? Para tentar salvar, né? Porque sempre era o que eu sempre quis, né? Tentar manter, construir uma família, mas mantê-la, né? E num ato assim, meio que desespero, eu convidei ela para uma viagem no Natal, né? Vésperas de Natal, e nós fomos, né, viajar. E nessa viagem, viajamos por hora, né? Eu dirigindo, ela não trocou uma palavra comigo. Ela só no celular, com família e trabalho. E eu querendo ver se eu conseguia reconquistá-la ou tentar conversar sobre o que estava acontecendo com a gente, para ver se eu conseguia mudar alguma coisa, mas ela não me deu chance e oportunidade. Quando voltamos para casa, era véspera de Réveillon, chegamos em casa, tivemos uma discussão, ela foi para casa da mãe e eu fiquei com a minha família, que estará lá na minha cidade passando as festas, né? Mas na minha cabeça eu achei que fosse só uma briga, né? Que quando tudo esfriasse, né? Aquele calor da emoção passasse, que a gente ia voltar, ia conversar e ia tentar se resolver. Mas não foi assim. Eu cheguei na minha casa no outro dia, ela estava com a tia dela, separando todas as coisas dela, né, e minhas, fazendo a separação do que ela achava que ela tinha de direito e o que era meu direito ficar, e falou que ela precisava de um tempo, que ela estava indo para casa da mãe e do pai dela. Aquele momento meu mundo caiu, abriu um buraco no meu chão, eu não sabia o que fazer, nem o que pensar e nem como agir. Eu só sabia chorar. Entrei num desespero tão grande que eu não conseguia ver nada, não conseguia ver uma solução, não conseguia conversar com ela para mudar essa situação. Eu simplesmente paralisei. Minha família, né, passando festas lá na casa da minha mãe, eu chorava muito na frente deles e eles todos conversavam comigo, mas nada entrava dentro de mim, do meu coração, da minha cabeça. Naquele momento eu me culpava, achava que tudo que tinha acontecido era culpa somente minha e que eu tinha feito tudo errado. Ou eu me questionava onde eu errei, o que eu fiz, né, para ela estar virando as costas assim para mim. Mas eu falo, né, como sempre,
Nós temos anjos, né, que aparecem e surgem na vida da gente. A minha família me deu muito apoio nesse momento. Eu tive uma prima que eu guardo as palavras dela muito dentro do meu coração e da minha mente. Isso me fez pensar e repensar muito na minha postura como homem e ver a vida com outros olhos. Um dia, conversando com essa minha prima, ela me disse que eu tinha que sair da onde eu estava, que ali eu era uma estrela sem brilho, né? Que eu tinha perdido o meu brilho. E realmente, depois os dias foram passando, mesmo na dificuldade, né, desse fim de relacionamento, eu vi que eu não tinha mais brilho perto dela, que eu não era mais ninguém, eu não fazia mais nada em função da minha pessoa, era só por ela. E eu me apaguei. Todos os meus objetivos que eu tinha antes, eu acabei desistindo por ela. E depois que tudo isso aconteceu, lógico que foi muito difícil, mas aos poucos, né? Todo mundo me chamando a atenção, me puxando para fora desse buraco que eu entrei, eu fui vendo que realmente tudo aquilo eu precisava passar para que hoje eu voltasse a ser a pessoa que eu era antes, para que eu pudesse ter o meu brilho de volta, para que eu pudesse ter a minha autoestima de volta e ser quem eu sempre fui, mas que por algum tempo eu me perdi. Não sei dizer como nem onde, mas eu me perdi. Então eu venho aqui hoje compartilhar com vocês essa história do meu grande primo, Adalberto. Ele conta aqui um pouquinho, né, desse relacionamento dele, de alguns anos, acho que 13 anos mais ou menos, e de tudo que ele fantasiou ou esperava ter dentro desse relacionamento, mas não conseguiu. E que mesmo quando a gente termina um relacionamento, quando a gente abre mão de uma pessoa, ou a pessoa abre, né, mão da gente, mesmo sem entender naquele momento, tudo tem um porquê e um pra quê na vida da gente. E ele hoje, ele é muito mais maduro, né? Hoje ele se ama. Hoje ele olha no espelho e ele se reconhece, coisa que antes, junto, né, com a parceira dele no casamento, ele já não sabia mais quem ele era ou o que ele estava fazendo aqui. Então eu venho compartilhar com vocês essa história. É uma história linda de um término, né, de relacionamento, porém de muitas marcas pelo caminho, mas muito aprendizado. Hoje ele me diz que ele é feliz, que ele consegue ver a vida com outros olhos e que ele superou toda essa dor que ele passou há algum tempo atrás. Hoje ele é uma pessoa renovada, hoje ele trabalha, exerce a sua profissão como advogado e é uma pessoa que está muito feliz e almeja conquistar todas as coisas, todos os sonhos que ele tinha antes, ele continua tendo, né? Mesmo estando sozinho, continua tendo os mesmos sonhos e pode ter certeza, né, que tudo isso de ruim fez ele evoluir muito. Muito obrigada por vocês ouvirem mais uma história aqui no meu canal. Mandem as suas histórias para mim, que eu vou ter o prazer de contá-las de um jeito leve e fazer alguma reflexão sobre ela. A gente tem que saber a importância do se colocar no lugar do próximo, de também ver se a pessoa está bem ou feliz, saber essa diferença para que a gente consiga, né, continuar nosso caminho aqui, dia a dia, feliz e leve. Muito obrigado por estarem aqui comigo, eu agradeço de coração. Até a próxima. Beijos!